E vamos começar falando um pouco da sua história. Sim. Conta um pouco como que você, da sua trajetória, como que você vivia antes, como que você alcançou uma realidade diferente, como que foi? Então, tudo na minha vida mudou aos 27 anos de idade, né? Que é uma idade um pouco. Existe ali, né, uma coisa mística por volta dos 27, 28. Tem uma galera que fala sobre os setênios, né? Que a cada 7 anos você tem grandes mudanças físicas e mentais e emocionais. E na minha vida isso se aplica muito, assim, porque a cada 7 anos eu sempre passo por grandes transformações. E a primeira grande transformação foi aos 27, quando eu, na época, não sabia, né? Mas eu estava passando por um despertar espiritual, onde tudo parou de fazer sentido. A minha vida era uma vida muito tradicional, né? Eu trabalhava igual a maioria das pessoas trabalham, eu trabalhava demais, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de coisas, bens materiais. E quando eu alcancei essas coisas, eu me senti cada vez mais vazia, assim, tipo, não fazia mais sentido. Eu pensei, nossa, cheguei aqui, que era o lugar que todo mundo falou para mim que eu ia me sentir realizada e completa e inteira. E eu nunca tinha me sentido tão vazia e desconectada de mim mesma. E foi ali o pontapé, assim, para eu mudar tudo, porque eu comecei a ficar depressiva, comecei a ficar sem vontade de fazer as coisas, e eu percebi que eu tinha que tomar uma decisão de ou seguir daquele jeito ou fazer uma mudança drástica, e foi quando eu mudei tudo na minha vida, assim, abandonei relacionamento, abandonei trabalho. Foi a primeira vez também que eu fiz uma escolha por mim, então é por isso que o meu conteúdo ele é muito baseado no eu e no você se amar e você se priorizar e se escolher, ao invés de ficar fazendo escolhas para agradar as pessoas, porque até aquele ponto eu tinha feito todas as minhas escolhas para agradar e ter validação dos outros, e eu vi o quanto isso é péssimo, sabe? Então foi a primeira vez que eu me escolhi, que eu falei, eu vou contra todo mundo, eu vou contra todos, eu vou fazer uma coisa por mim. E aí foi quando tudo começou a acontecer, né? Tudo mudou e tudo começou a acontecer. Legal. E o que que foi a virada de chave? O que que aconteceu de fato? Assim, foi, você acordou um dia ou você já vinha carregando essa sensação? Ou foi, não, acordei um dia e falei assim, não, tchau tudo, vou viver uma outra vida e vou buscar outras coisas. Sim, então, na minha cabeça parecia que tinha sido coisa de um dia, mas na realidade, quando eu paro para lembrar dos sinais, é porque assim, a maioria de nós a gente está tão desconectado da gente que você não consegue perceber os sinais. Ou até quando os sinais vêm, você acha que você fala, ah, deve ser coisa da minha cabeça, tô ficando doida. Mas eu lembro assim que 2 anos antes, né, dessa grande mudança, de eu realmente perceber que não dava mais para mim, eu já estava sentindo um cansaço muito grande, uma insatisfação muito grande. Eu era muito difícil levantar da cama. E assim, eu ganhava super bem no meu trabalho, não era um trabalho ruim, eu tinha muita flexibilidade, eu já trabalhava como pessoa jurídica, né, como PJ. Então eu tinha flexibilidade de tempo, eu ganhava um dinheiro bom, mas essas coisas já não fazia sentido. E por mais que para muitas pessoas façam sentido, né, você ganha bem. Do que você está reclamando? Você ganha bem. Para mim não fazia mais sentido. Eu não me sentia mais viva, sabe? Eu me sentia cada vez eu me sentia uma morta viva. Então foram assim, esses sintomas de eu perder vontade de fazer as coisas, perder vontade de ver as pessoas, de eu começar a parar de me cuidar, eu querer ficar muito dentro de casa assistindo televisão o tempo inteiro. Então foi assim, esses sintomas, e aí um belo dia eu falei, chega. Então você pensa que é tipo, ah, aconteceu naquele dia X, mas na realidade não, seu copo vai enchendo, sabe? Seu copo vai enchendo até que chega uma hora que não dá mais. Então foi mais ou menos assim, um processo, sabe? Sim, e o corpo dá sinais e a gente não ouve, né? Você É, falou que se sentia muito cansada. Muita gente vive isso diariamente e simplesmente aceita que é a vida que tem e é isso. exato, exato. E o que acontece Isso. quando as pessoas fazem isso é que elas adoecem, né? Quando você não escuta, né, o seu chamado interno, o seu corpo começa a adoecer.
E comigo aconteceu muito a questão da saúde mental, né? Então, as 2 vezes foi depressão, né? Eu comecei a ter os sintomas de depressão. E aí foi quando o meu bom é que eu sempre tento arrumar uma solução para os meus problemas, sabe? Então, quando eu começo a ter um problema que não me deixa em paz, eu falo, não, eu preciso arrumar uma solução para isso. E aí é assim que eu arrumo minha solução. Eu faço o que tiver que ser feito. Tá certo. Porque é isso mesmo que eu ia falar. Você percebeu que tinha alguma coisa errada, estava te incomodando e você tomou uma iniciativa, fez algo para mudar a situação. E nem todo mundo tem esse ímpeto de ir lá e fazer e mudar. É, isso vem muito da sua personalidade? Eu acredito que sim, porque tem muita gente que fala para mim, é a questão financeira. Eu não venho do dinheiro, eu não tenho apoio de ninguém. Eu só sou mais estrategista no sentido de que se eu não tenho dinheiro para fazer o que eu quero, então eu vou arrumar esse dinheiro primeiro. Então, quando eu decidi que eu ia fazer um intercâmbio, que eu ia tentar a vida fora do Brasil, eu passei 2 anos trabalhando de segunda a sábado para juntar esse dinheiro. Eu não tinha o dinheiro, então eu tive que fazer esse dinheiro por 2 anos, abrir mão de muita coisa para conseguir e fazer. Então é mais da minha personalidade do que ficar dando desculpa, sabe? Porque eu recebo muita mensagem da galera quando eu faço vídeo sobre manifestação falando, as coisas não são assim, o pobre não consegue. Como se eu não tivesse saído daí, entendeu? Como se eu tivesse saído da pobreza. Às vezes eu fico até um pouco ofendida. Eu falo, gente, de onde vocês acham que eu saí? Eu saí também daí, do mesmo lugar que vocês. Só que é óbvio que, tipo, não é fácil. Você tem que, de fato, fazer muitas escolhas difíceis, abrir mão de muita coisa, e contra muita coisa, sabe? Então, é que na minha cabeça eu penso, eu vou fazer e ponto final. E é isso. Não importa o que aconteça. Eu posso morrer no processo, mas eu vou fazer. É o que passa pela minha cabeça, sabe? Eu acho que vem muito da minha personalidade. Você queima o barco, não tem como voltar atrás e só vai, né? Exato. Eu queimo todas as pontes. Inclusive, isso foi um assunto que eu falei nos meus stories e as pessoas perguntaram, né? O que significa? Eu faço de um jeito que não tem como voltar atrás. Porque aí, nem eu consigo voltar atrás, entendeu? Porque às vezes se você mantém a ponte, às vezes corre o risco de você começar a ter dúvidas e querer voltar. Então eu quebro, que eu falo, agora não tem mais escapatória, você vai ter que seguir em frente. E não é fácil, sabe? É muito difícil. São partes suas que morrem, são pessoas que você desagrada. É um caminho bem complicado, mas o outro lado da moeda vale muito a pena. Quando você vê o outro lado, você fala, nossa, por que eu não fiz antes, sabe? Sim, total. Te entendo, porque eu já passei muito por isso. E os 27 anos também falam que é o retorno de Saturno, né? Aquele momento que você começa a destruir todas as estruturas que você achava que estavam ali super fortes e que você começa a questionar suas verdades, a verdade das pessoas, os porquês você tá naquela profissão, naquele trabalho, naquele curso, enfim. E muita gente passa por isso, mas de uma forma menos transformadora, eu digo. Mas aceitando a realidade ou não vivendo uma vida vitimista. Eu não tive escolha, enfim. Até certo momento da vida a gente começa a ter escolhas e aí não dá mais para culpar os outros, né? A gente que tem que Exato. criar a nossa realidade.